Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para termos comunhão ao redor da palavra e eu quero continuar meditando em alguns parágrafos da mensagem Ao Homem Aqui que Pode Acender a Luz, agora baseando-me em Colossenses capítulo 1 a respeito do grande mistério aqui no tempo do fim, de acordo com a profecia. Cristo entre os gentios. Na primeira vinda, foi Cristo entre os judeus, mas na segunda vinda seria Cristo entre os gentios. Por isso, em Mateus capítulo 4, quando Mateus apresenta Jesus como o rei, veja, ele tem três títulos. Ele é sacerdote, profeta e rei. Nós o temos apresentado nos últimos anos como sacerdote e profeta. Agora queremos apresentá-lo como rei. E quando Mateus o apresenta, Mateus, veja, a bandeira do leão, a sua força, o seu poder, a sua opulência, a sua coragem, Mateus introduz ele como rei. Quando os magos vieram para adorar o rei, veja, aí fala que os gentios viram uma grande luz. O que foi aquela luz? Era a palavra manifestada, o verbo se fez carne. Então ali estava ele, Cristo, manifestado aqui na terra. Veja, na sua primeira vinda, ele veio como nosso parente redentor. Mas em sua segunda vinda, ele se manifestaria entre os gentios, tomaria o corpo de um gentio, de acordo com a profecia, para se manifestar em meio ao seu povo aqui no tempo do fim, para cumprir o grande mistério que esteve oculto desde todos os séculos. É por isso que essa luz tem cegado os mestres, os teólogos, os incrédulos que não podem entender isso. Veja Colossenses capítulo 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Quem não discernir o corpo de Cristo hoje está fraco, está enfermo, dorme. Essa que é a condição espiritual de quem não pode discernir o corpo de Cristo hoje. A profecia, veja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Veja, Mateus 4, Isaías 9, que no tempo do fim, veja, a Galileia dos gentios veria uma grande luz. Aquele povo que estava sentado na região e sombra da morte, viu uma grande luz. Que luz? Cristo. A palavra manifestada através do seu corpo, que é a igreja. Veja, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Veja, para quem é o mistério? Dos incrédulos? Para esses cegos que estão hoje blasfemando, e estão tentando encontrar falhas da mensagem, falhas do mensageiro. Eles não sabem que estão cumprindo a Escritura, porque Deus havia ordenado a Elias: unge a Eliseu, profeta em teu lugar, unge a Jeú e unge a Azael. Elias jogou a capa em cima de Eliseu e foi embora. Mas depois, Eliseu mandou lá um servo dele derramar azeite em cima de Jeú. Jeú representa o falso ungido, que veio depois do mensageiro, e que pegou a mensagem do profeta e fez grandes campanhas combatendo a religião organizada, combatendo a política. Veja, adquiriu fama, dinheiro, mas nunca alcançou a fé genuína. Tem muitos aí pelo nosso país, veja, mas o terceiro, veja, Azael, esse foi um criminoso, covarde, que assassinou o rei dormindo, um homem que não podia se defender. Veja, e hoje esses estão cumprindo a palavra, blasfemando, mentindo, caluniando a família do profeta, Urmombrana,
desfazendo a mensagem, falando de um homem que não pode se defender, porque se o Mormônio estivesse vivo, eles estariam caindo mortos por toda parte. Mas eles estão cumprindo a palavra. Veja, o que escapasse da espada de Eliseu, Jeú iria matar. E o que escapasse da espada de Jeú, Azael ia matar. Tem muita gente no meio da igreja que nunca entendeu a mensagem, mas que tem que ser morto espiritualmente, porque uma palavra contra essa verdade. E a pessoa cruzou a linha da misericórdia. Então veja, o mistério, aos quais Deus quis fazer, quem é os santos, fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Vamos repetir, não entre os judeus. A primeira vinda foi entre os judeus, mas agora a sua segunda vinda, a luz, o rei, vimos a sua estrela, veja, hoje fotografada sobre a cabeça do profeta. O astrólogo depois estava seguindo, tentando encontrar essa pessoa. Veja, ele viu essa estrela sobre o profeta. Lá dentro do ônibus, a mulher diz: filho, você sabe que é uma estrela que te segue? Veja, vimos a sua estrela. A máquina fotográfica captou. Hoje estão tentando desmentir isso. Eles não entendem nada de Bíblia. Não sabem nada do que estão falando. Isso não é para os cegos espirituais. Isso é para santos, aos quais Deus quis fazer conhecer. Alegre-se. Se você viu, você virou a foto para a direita, é porque Deus quis que você visse. Alegre-se. É porque seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Veja, Cristo, o mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Veja, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Veja, porque Jesus, veja, sofreu todo o julgamento por nós. Veja, foi ao Calvário conosco dentro dele, descemos a sepultura juntamente com ele. Veja, ressuscitamos juntamente com ele. O sangue nos aperfeiçoou completamente. Não há condenação para a verdadeira igreja. Veja, eles não podem entender que essa mensagem do profeta é apenas para a semente real de Abraão, é para uma classe de pessoa pré-ordenada, predestinada, porque eles querem, e como eles não entendem a mensagem, não conseguem captar esses mistérios, eles querem pregar um evangelho social, esse que salva todo mundo. Sim, haverá uma salvação comum, mas há uma senhora eleita, há uma rainha, e a rainha está sendo chamada pelo rei para se colocar ao lado dele. Ele é a palavra. O evangelho do reino é só uma parte substancial agora do plano da redenção. Nós pregamos muito sobre ele como sacerdote, intercedendo. Veja, mas ele termina a intercessão e se levanta, toma o título de redenção, veja, e manifesta-se como filho do homem, profeta, mas ele desce com um título na mão em Apocalipse 10, o rei agora. Ele pagou, ele comprou, e agora ele está exigindo os seus direitos. E a primeira parte da redenção é chamar a esposa, chamar a noiva. Veja, a rainha, como no livro de Esther, quando lá havia o 7º eunuco, que deu a ela uma roupa especial, uma comida especial, banhos especiais. O eunuco lhe disse qual era o segredo para se apresentar na presença do rei. E quando ela entra na presença do rei, ela estava vestida com a roupa real. E o rei estendeu o cetro para ela. Veja, ela era a eleita, ela era a escolhida. Há uma senhora eleita, há uma rainha. E é isso que o rei está fazendo agora, chamando a rainha. Que espetáculo é essa Bíblia, que espetáculo é essa mensagem. Veja, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, aqui no tempo do fim. Veja, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Jesus Cristo. Em outras palavras, o Messias. Como disse Natanael para o seu irmão, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Veja, o Cristo, a luz, a palavra manifestada. Então, cada verdadeiro homem de Deus que em seu dia
está cumprindo o plano da redenção, como Paulo disse, na minha carne cumpre o resto das aflições de Cristo. Ele era a primeira estrela, o primeiro anjo, a primeira lâmpada, o primeiro olho, o primeiro chifre para defender o evangelho. E aqui nós estamos no último. 7 lâmpadas, 7 mensageiros, 7 Espíritos de Deus, Cristo. E o que foram esses homens? Luz para o seu dia. Quando a semente eleita vê essa luz manifestada, ela vem para fora. Nada pode detê-la na sepultura religiosa, porque ela é preordenada para ver a luz, veja, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério. Então veja, e hoje, parágrafo 190, e hoje a igreja deveria ser Jesus Cristo em ação sobre a terra. Veja, porque ele disse, eu vivo, vós também vivereis, e minha vida estará em vós. As obras que eu faço, vós também as fareis. Vê, a igreja tem de chegar a esse ponto também. Ele prometeu que ele o faria e ele o fará. As mesmas obras manifestadas em seu corpo. O corpo de Cristo, a igreja verdadeira, sim, ela tem de vir dessa maneira. Então veja você, é isso que ocorre. Veja, ele é a luz. Também era Noé a luz no seu dia. Ele era a luz, Noé era aquela luz. Ele era luz para quê? Para tornar a palavra de Deus. Veja, eu destruirei os homens sobre a terra, os quais eu tenho crido. Constrói uma arca e todos que desejarem entrar nela serão salvos. Noé foi ali fora e disse, há um só caminho e essa é a arca. Veja, por isso a Bíblia fala uma coisa muito tremenda e aí precisa de luz para entender. Que Jesus desceu à região dos perdidos para pregar aos perdidos dos dias de Noé. É aí que você pode ver a profecia de Mateus cumprindo-se bem na frente dos nossos olhos. Veja, Jesus, a luz, a palavra, Cristo, o Messias, desceu aqui. Veja, Mateus 4, verso 16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Não desceu Jesus para pregar aos espíritos em prisão? Não fez ele o mesmo aqui, no tempo do fim, através do anjo de Malaquias 4, através do mensageiro de Apocalipse 10, 7? A luz, Cristo, entre os gentios, veio pregar aqui na região e sombra da morte, as denominações, veja, mortas, veja, completamente mortas, arruinadas. E lá no meio estava você, e você ouviu uma voz, levanta-te de entre os mortos. E como você tinha uma semente em seu coração, você ouviu a voz, minhas ovelhas ouvirão minha voz. E quando você ouviu a voz da palavra, Cristo, o arcanjo, ressuscitando-o de entre os mortos. Efésios 2, você reconheceu que seu nome estava no livro da vida do Cordeiro. Minhas ovelhas ouvirão minha voz. Veja, o molho movido, pela primeira vez, aqui na era da noiva, haverá outro molho movido. Veja, a palavra. Veja, para tirar para fora da sepultura denominacional. Veja, o eleito agora. Que dia maravilhoso. Oh, Pai, que coisa gloriosa. Isso é algo para se meditar. Veja, e permitir que isso entre para dentro da nossa alma. A luz, por isso ele prega a mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Deus te abençoe. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. As mesmas obras que foram feitas há 2000 anos atrás têm sido feitas no tempo do fim. Deus te guarde, espero que ajude. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.